Olá a vocês todos, meus amigos. Toda terça-feira, 21h45, aqui estamos com os episódios de estudos do livro Nosso Lar. Américo Sucena, de São Paulo, e eu, de Matão, temos gravado os episódios de estudos dos capítulos de Nosso Lar. Já apresentamos a vocês, nas semanas anteriores, 5 capítulos, e vamos iniciar hoje o capítulo número 6. Por enquanto, estamos coincidentes, o capítulo com o episódio. Hoje também é o episódio número 6. Precioso aviso. Américo, este capítulo chama bem a nossa atenção, né? Sobre vários aspectos, né? Lembrando que a participação do ministro de Nosso Lar, conhecido como Clarencio, é respeitável, e por isso há uma série de informações que ele vai nos dar, aproveitando esse momento que ele vai ter com o André Luiz, ainda se recuperando na vida espiritual, no Hospital da Regeneração, do Ministério da Regeneração. Isso mesmo. No dia imediato, começa André Luiz a narração do seu capítulo, né? Clarencio se apresenta no quarto, acompanhado do seu companheiro de visitação, e lança a pergunta: como vai? Melhorzinho? E aí, repetindo, né, Américo, o velho gesto de vícios humanos, né, tentando responder a pergunta, começa uma sequência de reclamações, como bem do hábito humano. Ele não havia deixado ainda o costume humano. É como a gente, quando pergunta para alguém aqui, como vai? E a pergunta e a resposta normalmente descamba para a reclamação, para os vícios. Com André, descrito por ele mesmo, aqui no capítulo não foi diferente. Ele vai se referir a dores na zona intestinal. Vai dizer que sensações de angústia muito intensas no coração. Refere-se à esposa, às saudades da família, querendo entender o que se passara e valorizando intensamente o próprio sofrimento. É interessante porque ele fala de dor, então significa que o corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, ele tem os órgãos internos, né? Então, quem vê um espírito, é um médium vidente, por exemplo, ele vai notar o espírito pelos olhos, pelo nariz, pela boca, ainda que ele não veja o espírito de corpo inteiro, isso pode acontecer também. Isso significa que o espírito não é que ele não tenha o corpo todo, é que às vezes aparece assim, às vezes apenas o rosto ou do busto para cima e tal. Como a gente vê os órgãos externos que estão aqui na face, né, ele também tem órgãos internos, porque ele é o molde do corpo denso. Então, em outro livro da série André Luiz, é que isso vai ser explicado melhor. O corpo perispiritual recebe um tratamento magnético para reduzir o tamanho de um neném de 9 meses, e depois é conectado ao ventre materno. E aí começa a reprodução celular, que sobre a matriz do perispírito vai reproduzir os órgãos internos e a superfície externa do corpo. Então, é muito importante esse conceito que a gente não tinha antes de André Luiz. Kardec não falou absolutamente nada a respeito dessa organização perispiritual. Os capítulos futuros da própria obra e o próprio prosseguimento de toda a produção dos títulos assinados pelo Espírito André Luiz vai nos dar margem de aprofundar esse assunto, esse estudo, né? Mais adiante, nós teremos oportunidade de aprofundar o assunto. É interessante também, Américo, que nessa descrição que ele faz do próprio sofrimento, ele procura impressionar os dois amigos que estão ali sentados ao seu lado, um de cada lado, né? Ele procura fazer com que a sua dor é a maior dor do mundo. Ele destaca mesmo o sofrimento
como um pesadelo, como uma tormenta interior. Você não imagina quanto estou sofrendo. É um velho vício humano esse, destacar a expressão do sentimento, né? Eu chamo isso do momento hard. Na televisão, nos anos 60, 70, havia um desenho da Hanna-Barbera que tinham dois personagens, né? Um leão e uma hiena. O leão era o Lipe, e a hiena, ao contrário daquilo que a gente imagina, que a hiena tem um som, né, emitido que lembra uma risada, né? E, ao contrário das hienas, essa hiena, o Hard, Hard, har, har, ela vivia reclamando de tudo. E o bordão era assim: ó dia, ó vida, estava sempre reclamando. Então, o André entrou no modo hard para reclamar da vida. Agora, nós não estamos aqui acusando o André, porque todos nós temos o nosso momento hard, vez ou outra, né? É um velho vício de reclamar de tudo, né? É um velho vício de ver dificuldade nas situações. Ele, inclusive, vai dizer aqui, né, que ele se refere ao planeta nas suas lembranças da vida carnal, com as lutas, as dificuldades, as doenças, as incompreensões, as amarguras, e depois da morte da mesma forma. Quer dizer, ele fala: que mundo é esse? Que situação? Não imagino o quanto estou sofrendo. E vai dizer, né? A minha dor é muito amarga. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Olha que tendência, Américo, que realçar da dor. Quantas pessoas e quantas vezes nós mesmos não agimos assim, né? Sem dúvida. Tanto que há um alerta na doutrina, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, particularmente no item 26, mostrando exatamente isso. E lá tem uma frase de um espírito amigo que ele diz que o mérito de passar no planeta aqui terrestre pelas provas e pelas expiações está no fato de nós passarmos sem reclamar. Então, que nós temos provas e expiações para passar, não tenha dúvida. Entrou na Terra, mesmo que seja espírito superior, ele está sujeito às injunções difíceis que um planeta de expiação e provas oferece. É inevitável o problema. Então, aqueles que se dão melhor é quando eles enfrentam essas dificuldades sem reclamar. Claro que isso depende. Quanto mais preparado o espírito, menos reclamação tem. Então, essa observação faz a gente pensar no próprio comportamento, né? Como é que está o meu nível de reclamação com as situações? Você disse bem aí. Está na Terra, está sujeito a provas e expiações. O interessante é que ele se faz de vítima mesmo, né? Ele acentua o seu sofrimento e começa a questionar o que seria a vida. Seria esse sucessivo desenrolar de miséria, de sofrimento? Será que não há nenhum recurso para a semeadura? E o Clarencio, diante dessa situação, porque o Clarencio foi ouvindo e isto fez com que ele continuasse a reclamação, né? O Clarencio, em silêncio, com a sua sabedoria toda, ouvindo e ponderando ali num silêncio. E diante de tudo isso, ele acentuou a sua reclamação e diz que fala que o seu destino é um destino desventurado, benfeitor, né? E aí o Clarencio resolveu, então, sem afetação nenhuma, sem nenhum ar de contrariedade, sem nenhuma expressão de reprovação, fez uma pergunta fatal, né, Américo? Que todos nós, às vezes, precisamos ouvir. Pergunta o nosso Clarencio: meu amigo, deseja você de fato a sua cura espiritual? Américo, antes de lermos a resposta aqui que o próprio Clarencio vai dar para André Luiz, essa questão de cura é uma questão muito peculiar a cada pessoa, né? Porque toda pessoa deseja sentir-se bem. Toda pessoa procura um nível de satisfação, anseia uma felicidade, ainda que relativa, né? Então, está todo mundo em busca de felicidade. E não percebe, como você já disse em capítulos e ponderações anteriores, que os autores da infelicidade somos nós mesmos.
Então, há uma procura desenfreada, até em muitos casos, de cura espiritual, como se a cura viesse de fora, né? Você quer comentar a resposta que o Clarencio deu, Américo, por favor? Porque ele pergunta: você deseja mesmo, de fato, a cura espiritual? Muito bem, ele vai dizer assim para o André. O André aceitou, né? Ele fez um gesto afirmativo. Não respondeu, mas fez um gesto com a cabeça afirmando que sim, gostaria de curar. Então, Clarence vai dizer assim: então aprenda a não falar excessivamente de si mesmo. Então, essa é a primeira recomendação, falar de si mesmo. Aqui não está dito o quê? A pessoa que fala muito de si, ela está denotando alguma coisa, né? E também não comente a própria dor. Então, são dois ensinamentos na mesma frase. Não fale de si e também não comente a própria dor. Suporte-a dignamente. E aí ele acrescenta uma frase lapidar. Ele diz assim: lamentação denota enfermidade mental. Nós nunca soubemos disso aqui na Terra, né? Esse livro é que vai contar isso, enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Então, na vida espiritual, os espíritos se preocupam com esses detalhes que aqui na Terra a gente passa sem dar conta de. Né? Então, lá na vida espiritual, a gente começa a aprender de novo, relembrar as lições para viver dignamente nas encarnações seguintes. É um processo interessante esse das sucessivas reencarnações. Única forma de explicar os sofrimentos humanos, porque se a pessoa sofre e não tem uma origem, né? O sofrimento vem do nada, essa equação não fecha. Né? Só a reencarnação é que consegue dar um fechamento nessa questão. Américo, vale a pena destacar o que você disse. São dois itens importantes, né? Falar excessivamente de si mesmo, que é um hábito que muitos de nós trazemos, né? Até como justificativa para muitos fatos, até como tentativa de autoafirmação. São muitas as causas aí, mas é comum falarmos excessivamente de nós mesmos. E também comentar a própria dor, né? Como forma também de dizer: olha como eu sofro, né? E aí vem o Clarencio dizer que isso é uma enfermidade. Olha que recado precioso, né? Difícil. Quanto nos cabe fazer para nos equilibrarmos? Olha, é uma coisa relativamente simples, né? Mas que a gente não faz. Né? É relativamente simples, você precisa disciplinar a mente para não falar muito de si e também não ficar reclamando de dor. Né? Dor é dificuldade, de modo geral, qualquer tipo de dor. Né? Não é apenas a dor física, né? É dor no geral, né? Mas ele classifica isso como uma enfermidade. E uma enfermidade exige tratamento, né? Exige cuidados, como uma enfermidade física exige cuidados e tratamento, e às vezes até cirurgia, né? Então, essa enfermidade de falar excessivamente de si mesmo e comentar a própria dor, não deixa de ser realmente algo a exigir uma nova postura. Por isso que ele vai afirmar, né, o próprio Clarencio vai afirmar que é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Américo, está aí outro desafio, rapaz. Que coisa, desafio tremendo esse. Criar pensamentos novos. A gente é viciado em pensamentos negativos, em lábios que falam sem pensar, não é mesmo? De fato, quando a gente fala muito, não é bom, né? Tanto que os espíritos superiores, eles falam o necessário, né? Nem pouco nem muito, eles falam o necessário. Na obra de Kardec, a gente percebe isso, às vezes as perguntas são bem pontuais, vão direto ao ponto. Uma ou outra que merece um alongamento na tese, na explicação, porque envolve causas múltiplas, enfim. Mas, normalmente, os espíritos são sintéticos. Um dos espíritos que eu mais aprecio é exatamente o Emmanuel, pelo poder de síntese. Ele escreve textos densos, muito densos, a respeito de uma pequena frase do Evangelho. Né? E cada frase dele tem um peso. Né? É como se ele escolhesse tudo que fosse falar, fizesse uma frase relativamente curta, né, para dar o seu ensinamento. Tanto é que eu adoro colecionar frases,
porque elas são uma síntese daquela temática, daquele assunto, né? Aliás, por falar nessa coleção de frases, o Américo que nos tem fornecido as frases que muitas vezes divulgamos pelo Instagram ou pelo status do WhatsApp, que você vai encontrar lá. A gente sempre, vez por outra, está divulgando essas frases que sintetizam um grande ensinamento próprio dos espíritos superiores. E aí o nosso Clarencio continua as suas orientações, os seus recados preciosos, né, como lembramos no título do capítulo, e vai destacar a importância de disciplinarmos o verbo, de usarmos a voz e o nosso falar, a nossa manifestação verbal e disciplinar o pensamento também em direções construtivas. Porque para não cairmos nessa viciação de mal utilizarmos ou indevidamente utilizarmos a possibilidade de construir verbalmente. Por isso, existe uma frase valiosa aí, né? Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Américo, esta frase era de uma profundidade, porque a tendência humana de aumentar o verbo, de exagerar, de dramatizar as situações dolorosas, de aumentar o caráter doloroso de uma dor ou de uma dificuldade, né, nos relacionamentos, vai fazer com que os laços que prendem as lembranças negativas, amargas, se tornem mais acentuadas. Quer dizer, a libertação dessas questões todas está em nós mesmos, na redução, no atenuar dessa forma de destacar o lado negativo das situações. Nós temos 5 sentimentos básicos. Afeto e alegria nos trazem muito bem-estar, porque as emoções, elas liberam substâncias químicas que nos são favoráveis, a endorfina, a dopamina, a noradrenalina. Mas medo, tristeza e raiva, não que a gente não precise disso, a gente precisa. Agora, a pessoa que fica toda hora reclamando, ele aciona o mecanismo da raiva, o mecanismo da tristeza, começa a produzir enzimas que não são adequadas. Por exemplo, excesso de cortisol. Nós precisamos de cortisol, mas o excesso de cortisol cria problemas, pode provocar nódulos. O excesso de tristeza, medo e raiva traduz uma série de problemas que vão ficar visíveis no organismo, vão aparecer doenças, inclusive. Né? É por isso que os espíritos dizem, não fique falando do seu problema, fale das soluções. Né? É muito comum, às vezes a pessoa perde um ente querido nos braços, passou 50 anos com essa pessoa, e só lembra daquele último momento, o momento mais triste. Então, teve 50 anos para trás de alegrias, de encontros, de realizações que não são lembrados. E a pessoa só curte o último momento, o momento da morte, aquele dia, e fica naquela tristeza enorme sem considerar as alegrias dos 50 anos anteriores. Américo, e além dessa questão das reclamações acentuadas que ele fez, da angústia moral, da dor física dos intestinos, etc. e tal, ele também reclamou da ausência da esposa. Como dissemos no início da gravação aqui, ele se referiu, onde estaria a minha querida Célia, os meus filhos, o que terá sido feito deles, etc. Preocupação, que angústia, que saudade, como é que vai ser que é isso? Estou separado deles. Ele descambou também na reclamação quanto à distância da família. Você citou a questão dos entes queridos, né? E ele também estava extremamente desgostoso com esta ausência. E o nosso Clarencio vai dizer, né, que o mesmo Pai Celeste que vela por ele, né, vela também pelas outras pessoas, inclusive pelos entes queridos. Ninguém está abandonado, esquecido, ninguém está jogado ao acaso. Todas as pessoas são merecedoras e são assistidas pela bondade de Deus. Por isso, o agrupamento familiar é uma sagrada construção. E aí, Américo, entra uma frase, que eu gostaria até que você lesse a frase, porque esta frase ela é de uma grandeza extraordinária para comentar, para apresentar, para não deixar de ser dita aqui. Né?
O Clarence vai dizer que a gente não pode esquecer que as nossas famílias são apenas seções da família universal. A gente às vezes não entende bem essa frase colocada nesse texto assim, e quando lê rápido e não presta atenção. Mas isso é fantástico, porque a gente não tem uma família só com meia dúzia de 3 ou 4, marido, mulher, 1, 2, 3 filhos. A família é muito maior. Ah, você vai dizer assim, o vovô, a vovó, tio, titia. Não, os amigos fazem parte da família. E esse círculo da família íntima e da família remota, que é a família consanguínea, a esses estão agregados os amigos de diferentes lugares. Então, as famílias vão crescendo na sua, na sua aglutinação. Nós sempre gravitamos em torno de pessoas que nos são afins. É claro que também entre eles há aqueles que a afinidade é do ponto de vista negativo. E nós precisamos estar juntos com eles exatamente para virar essa equação, tornar o relacionamento negativo em positivo. E um espírito, por exemplo, que se destaca na escala evolutiva, ele tem sempre um círculo muito grande de pessoas às quais ele está afim. É por isso que todas as nações têm os seus guias espirituais, todos os estados também, todas as cidades, todo o quarteirão, todo o bairro, todo o centro espírita. Esses espíritos, eles se afinam conosco e fazem parte de uma família muito maior que a gente nem imagina, né? E a gente fica preso ao próprio umbigo, né? Esquecendo que há providências e assistência em toda parte. Instituições esportivas, instituições educativas, artísticas, instituições religiosas de todas as crenças, famílias, todas contam com assistência de espíritos, porque há um movimento em favor da educação humana, em favor do despertar do ser humano dessa letargia, dessa indiferença, ou dessa, talvez até desinteresse para a realidade imortal de cada um de nós. E o Clarencio dá uma chamadinha de atenção aqui no André Luiz, diante de tudo que foi falando, né? Estaremos ao seu lado para resolver as dificuldades, estruturar projetos de futuro, mas, diz para André Luiz, não temos tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Olha só o que Clarencio foi dizer para André Luiz. Ele ficou envergonhado, Américo. Ficou sem jeito. Aqui é uma coisa interessante também, porque em parágrafo anterior, você mesmo citou, ele vivia reclamando que ele não tinha notícia da família, dos filhos, né? Aliás, essa é uma providência generalizada aqui no planeta Terra. Quem vai para a vida espiritual, a menos que fique tão apegado ao lar, que fique ali vivendo sem saber o que está acontecendo, isso pode acontecer também. Mas no caso de André, ele foi para uma colônia espiritual. E lá ele sentia a necessidade da referência familiar. E os espíritos não abrem mão disso. A gente não pode ficar fazendo esse contato, porque a gente não está bem, não se equilibrou. Então, enquanto a gente não se equilibra, não acontece nada. Essa interdição do contato entre planos, ela um dia vai ser liberada, quando a gente souber se comportar diante dos que partem, compreender o fenômeno da morte. Quem parte compreende que tem que deixar por algum tempo os que ficaram por aqui. Quando isso acontecer, certamente a conexão entre o mundo visível e invisível será liberada, tenho certeza disso, é uma questão de tempo. Essa observação me faz pensar, né, Américo, que se fosse liberada essa comunicação fácil entre aqueles que se foram e os que ficam, nós íamos ter todo tipo de comportamento, porque as emoções estariam intensas, seja de saudade, surgiriam até acusações, né, de procedimentos, surgiriam cobranças. Então, é por isso que não é liberado. Olha que coisa importante que nós chegamos agora, né? Quer dizer, há que haver equilíbrio. O equilíbrio, ele não cobra, ele não acusa, ele compreende, e nós não estamos em condições de fazer isso. Mas por que você não fez isso, né? Como é que você foi deixar aquilo acontecer? A culpa é sua. Começa a repetir os erros daqui, né? Então,
por providência divina, por providência da lei de Deus, em planeta primitivo e planeta de expiação e provas, não tem conversa. Desencarna, você vai ficar um bom tempo sem a possibilidade de falar com essa pessoa. Mas a mediunidade, Orson, você sabe disso, ela veio para nos ajudar a ter momentos em que é possível isso. O Chico não recebeu todos os espíritos que desencarnaram para mandar cartinhas para os seus parentes, mas fez isso numa quantidade incrível, mas mais para provar que a vida continua, né? Os entes queridos que partem estão lá do outro lado, nos aguardam lá, né? Ou bem ou mal nos aguardam lá. Esta condição citada aí da não liberação ou liberação lembra que somos crianças espirituais, porque a gente age assim com as crianças, nem tudo a gente libera, né? Porque não estão em condições ainda de assimilar ou compreender certas circunstâncias. Bom, o nosso André, Américo, fica muito constrangido e, por causa disso, acho que ele começou a entender o recado, né? Começou a entender a orientação sábia de Clarencio e para de chorar, né? Envergonhado foi chamado aos brios pelo próprio instrutor, e o instrutor continua a sua orientação e faz uma referência às lutas da Terra, faz um questionamento sobre a intenção, o gosto e a aspiração que todos guardamos quando estamos na Terra, para desfrutar de conforto, para desfrutar de benefícios, de bem-estar, remuneração justa, etc. Porque realmente lutamos para oferecer à família condições de uma boa qualidade de vida e também desejamos estar melhor conosco mesmo. E o nosso Clarencio vai dizer, pois é, aqui o programa não é diferente, apenas divergem os detalhes. Américo, destaca as frases que estão na sequência, por favor, que são também muito importantes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Aqui somos obrigados a lutar pelo pão de cada dia, né? Não pelo caviar de cada dia, pelo pão de cada dia. Mas na vida espiritual, o propósito é outro. Eu não preciso garantir a gente vai ver isso bem claro aí nos próximos capítulos. Eu não preciso trabalhar para garantir o pão de cada dia. Eu vou trabalhar para o outro, para aquele que está mais atrasado na evolução, para aquele que precisa de ajuda, seja ele do círculo familiar ou não. Então, mudam, os trabalhos na vida espiritual são todos dirigidos aos necessitados, aqueles que estão no planeta encarnados com suas dificuldades, não importa a posição social, nem o grau de conta bancária que tem, todos sofrem na Terra. E os queridos que partem, às vezes, voltam exatamente para poder nos ajudar a suportar as agruras terrestres. Porque encarnar em planeta de expiação e provas, todo mundo sabe que não é fácil, não, ainda mais com pandemia. E tem a segunda frase também, referindo-se à dor aí, né? A dor para nós, diz Clarencio, significa a possibilidade de enriquecer a alma, porque a luta continua e é caminho para a realização. Então, os espíritos que já estão mais maduros, eles sabem aproveitar as dificuldades para crescer. A gente, às vezes, passa dificuldade e reclama, mas eles já aprenderam a passar dificuldades para crescer. Quando um espírito vem para a Terra, de uma determinada categoria, já experimentado, ele faz questão de passar pela experiência mais difícil. Ele quer vencer, ele quer mostrar que é capaz, não é? Não para se vangloriar, mas para provar a si mesmo que ele consegue vencer as agruras terrestres. Não é? E a gente, às vezes, vê um espírito desses de nível, né? E acha que, eu queria ser tanto o Chico, a Madre Teresa de Calcutá. Então, vai fazer o que ele faz lá, o que ela faz. Vai fazer, aquilo não é fácil. E quase encerrando o capítulo, ele vai completar, né, que as almas débeis ante o serviço, que serviço? Tanto aqui no mundo carnal quanto no mundo espiritual, como você bem deixou claro aí, existe serviço, né? Se aqui temos o serviço de crescimento pessoal, se aqui temos o ganha-pão de sobrevivência, no mundo espiritual vamos trabalhar para os outros que estão em maiores dificuldades, para nós, aprendendo também a desenvolver o nosso senso de servir, né? Então, as almas débeis ante o serviço, seja encarnadas ou desencarnadas,
deitam-se para se queixarem aos que passam. As almas fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Muito bonito ler uma afirmação dessa para a gente compreender a importância do trabalho a que possamos nos dedicar. Estejamos nós encarnados, enfrentando as adversidades materiais, ou estejamos nós no plano espiritual, como é o caso de André, agora convidado ao trabalho, compreendendo a importância do momento que estava vivendo. Por isso é que esse capítulo tem realmente um recado precioso. E o nosso Clarence vai dizer: ninguém lhe condena a saudade que tem da família, nem pretende estancar a sua fonte de sentimentos sublimes. Mas acrescenta que o pranto do desespero não edifica o bem, e vai reafirmar com grande ênfase: se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Américo, paramos para imaginar o que significa isso em termos da própria existência de cada um de nós, o que significa o grupamento familiar aqui ou aí no mundo espiritual, né? Para aqueles que superam essa fase inicial que o André Luiz está superando, né, eles querem ajudar, a começar dos próprios queridos do coração. Claro que nem todo mundo tem essa autorização. Para conseguir isso, é preciso não só amar, é preciso saber como fazer. Uma coisa é ajudar uma pessoa quando estamos no mesmo lado da vida. Então, um encarnado consegue ajudar uma outra pessoa diante de determinada dificuldade. Ou, se ambos estão desencarnados, isso também é mais fácil. Mas veja a situação difícil que é um desencarnado ajudando um encarnado. Para começar, temos aí um problema de conexão, de Wi-Fi. Se a pessoa não conecta para poder ouvir o pensamento invisível que está ali ajudando ou procurando ajudar, fica difícil, né? Sobretudo na hora que dá desespero, a gente não sintoniza nada, cai a rede, você não consegue sintonizar. Então, não vale só querer ajudar, você tem que treinar como é que ajuda do outro lado. Por isso que ele diz aí, quem ama de verdade precisa de bom ânimo para ser útil a quem está encarnado, porque vai precisar de preparo. Esse bom ânimo não é, eu vou ajudar, eu tenho bom ânimo. Não, você tem que se preparar com muito bom ânimo para saber como é que você pode agir a favor de alguém na Terra. E não é fácil. André parece que compreendeu as orientações de Clarencio, está envergonhado, está constrangido. A sabedoria, em poucas palavras, na orientação direta e completa ali, sintética, mas firme, direta ao coração e à mente, né? Como um pai que está orientando os filhos, volta a perguntar. No começo ele chegou, como é que vai? Está melhorzinho? E agora aqui no final do capítulo ele falou, e então, como passa? Melhor? E aí André, constrangido, sem dúvida, mas agora com uma nova postura, vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. O Clarencio, antes de ir embora, fez um teste de múltipla escolha para ver se ele tinha aprendido a lição. E agora, como é que você está? A respeito dessa ajuda espiritual, tem uma coisa engraçada que Chico comentou com algumas pessoas, né? Pessoas mais íntimas, né? Ele disse que o Emmanuel iria reencarnar e provavelmente seria médium, né? Então, o Chico falou para o Emmanuel, meu filho, agora você vai ver a dificuldade que está encarnado aqui sendo médium, né? E o Emmanuel teria dito a ele, e você vai ver a dificuldade que é conversar com o médium daqui para aí. Quanto aprendizado, né? Quanta coisa para amadurecer em cada um de nós. Muito bem, Américo, concluímos aqui o capítulo. Na próxima semana teremos o episódio 7, que ainda coincide com o capítulo 7, explicações de Lísias. Olha que bonito, teremos isto na próxima semana. Apenas para completar, temos aqui a informação oficial da Federação Espírita Brasileira
sobre o número de exemplares, agora, no começo de outubro, agora em outubro, né? Desde o lançamento da obra até a presente data, já atingimos, diz o Departamento do Livro da Federação Espírita Brasileira, 2.234.300 exemplares vendidos do livro Nosso Lar. A obra foi traduzida para o alemão, o espanhol, o esperanto, estoniano, francês, grego, inglês, italiano, japonês, finlandês, húngaro, russo e sueco. É muito expressivo, Américo. Muito, muito expressivo. É um trabalho gigantesco que a Federação faz de divulgação desse mecanismo aí que a gente não sabia que existia, um mundo espiritual estruturado. Alguns não acreditam, mas, como diz lá o Livro dos Espíritos, não é possível que tenha tanto lugar vazio no espaço, né? Por isso que Kardec pergunta, tem algum lugar vazio aí? Não tem nada. E o Chico vai dizer que o universo invisível, que está dentro desse visível, é muito maior. E é mesmo. O que tem de matéria visível é 4% do universo. O que faz o resto? Nada, não tem nada. Como é que o Criador, que sabe exatamente a relação custo-benefício, vai criar um espaço enorme sem função? É um negócio fantástico. E só mesmo a inteligência suprema para conceber esferas espirituais em torno dessa. Porque aí ele permite estrutura para diversos níveis de evolução. Quando desencarnam, cada um vai para o seu canto. Na Terra, junta todo mundo. Aqui é o caldeirão das experiências terrestres. Mas, depois da morte, cada um se localiza através do peso próprio do seu perispírito. Então, alguns ficam no umbral, no primeiro nível, ou no segundo, ou no terceiro, e os espíritos melhores sobem, porque eles não precisam passar pelo umbral, né? E apesar, né, Américo, dos que não aceitam essa ideia da estrutura dos planos espirituais, somos todos convidados a refletir sobre isso. Somos convidados a pensar sobre essas questões. Aceitando ou não, somos convidados a pensar sobre os desdobramentos da vida após a morte do corpo, considerando que a vida é imortal, princípio básico da doutrina espírita, no qual todos estamos concordes. A vida continua. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Vamos continuar na próxima terça-feira, às 21h45. Cá estamos novamente com a continuidade de estudos do livro Nosso Lar. Até lá, muito obrigado. Até lá e obrigado.